Também que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Deixe que a palavra possa chegar a mais pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas. O nosso objetivo é abençoar a vida das pessoas, trazendo vida, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo salvação a todos aqueles que precisam, e são todos, a salvação, através da palavra do Senhor, há de chegar a cada vida nessa noite. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Posso dizer a você que você não está em um lugar qualquer. Eu sei que você pode estar aí na sua casa, no seu trabalho. Quero dizer uma coisa a você, a palavra do Senhor está chegando até você e nós, nesse momento, formamos um laço, formamos um elo, estamos todos conectados agora em um só propósito, através da palavra do Senhor e da presença do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, eu convido todos vocês, vamos fazer uma oração? Por que nós iniciamos uma oração antes da palavra? Porque nós sabemos que mentalmente nenhum homem, nenhuma mulher, eles conseguem entender a palavra por si só. Precisam do Espírito Santo, precisam da ajuda de Deus para ouvir e trazer entendimento. A palavra do Senhor, o Espírito Santo pode fazer isso por você e por mim. Por isso nós vamos clamar a Ele, que está em todo canto, está aí pertinho de você, está aqui pertinho de mim, pertinho de todos nós aqui, e Ele vai trazer revelação quando a palavra do Senhor estiver sendo explicada. Amém? Então feche os olhos, vamos orar nesse propósito. Querido e amado Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por mais uma grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estarmos aqui juntos para ouvirmos a palavra, para entendermos a palavra através do Teu Santo Espírito. Sabemos que o Espírito Santo está em todo lugar. Por isso nós pedimos ao doce e querido Espírito Santo, Senhor, cada pessoa que entrar em contato com esta palavra que vamos ministrar nesta noite, que essas pessoas sejam tocadas, que suas mentes sejam renovadas, que cada pensamento, cada ideia, cada conceito, desalinhado com a Tua verdade e palavra, possam ser colocadas, possam ser subjugadas todas neste momento, nesta noite, no nome de Jesus. Quando a Tua palavra, Pai, estiver sendo ministrada, ó Deus, vai levando prisioneiro, cativo cada pensamento e ideia que não estão de acordo com a Tua palavra, com a Tua verdade. Senhor, em nome de Cristo Jesus, ministramos a palavra do Senhor Jesus nesta noite pela unção do Espírito, através do Teu poder. Então que o Senhor possa alcançar aqueles que hão de nos ouvir em nome do Senhor Jesus. Aqueles que porventura entrarem no meio dessa ministração, pedimos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar em cada uma dessas vidas e que eles possam, Pai, no final, sentirem a bênção do Senhor e sair deste momento muito mais abençoado do que quando começaram a ouvir a palavra do Senhor. Pai, abra a porta da palavra para cada um dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, ontem nós falamos a respeito da salvação, falamos a respeito da vida, a vida que só é conferida através do Senhor Jesus e nada mais. E hoje nós vamos estar dentro dessa mesma direção, falando um pouquinho mais, ok? Para que você possa entender, para que você possa compreender que a questão não é religião. Sabe, o mundo pensa em religião. Eu sou da religião tal. Eu sou da congregação tal. Eu sou da igreja tal. E quando nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, nós aprendemos que não é questão de religião. Não é questão da igreja tal. É questão da palavra do Senhor. Então veja, junto comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou começar a leitura em Atos capítulo 10, o versículo de número 1. Atos capítulo 10, versículo 1. Nós vamos hoje ler o relato da vida
ou parte da vida de um homem chamado Cornélio. Às vezes nós não temos ideia como é que funciona essa questão de salvação. Né? Alguns dizem salvação é pelas obras, salvação é pela graça. Alguns acreditam que salvação é pela graça, mas que envolve as obras, enfim. Existe um emaranhado de entendimento, existem ideias, né? Algumas que não estão corretas, outras que estão corretas, outras que estão mescladas de algo que é correto e algo que também não é correto. Então nós estamos, infelizmente, nesse mundo, e melhor do que, e não tem nada melhor do que Deus para trazer à tona a verdadeira palavra dele e a ideia perfeita e correta para todos nós. Então vamos aqui, nós vamos ler a história de um homem chamado Cornélio. Talvez você não entenda esse Cornélio que nós vamos ler aqui. Ele não era um judeu, mas ele adotara o estilo de vida dos judeus. Os judeus foram eternizados, e essa história do povo judeu que veio da tribo de Judá, que nada mais é do que um povo que fazem parte do povo de Israel. Israel ele consiste praticamente entre 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó, que deu praticamente nesse país de Israel. Esse povo é chamado de um povo judeu, ok? É um povo que durante muitos anos guardaram a aliança com Deus. Desde a época de Abraão, desde a época de Moisés. Então, eles guardavam a aliança, guardavam os mandamentos, e por isso nós temos aqui, e falamos muito do povo judeu, povo muito perseguido. Satanás tem um propósito de destruir esse povo, ok? Não é à toa, é um povo que detém hoje em dia, claro, há uma diferenciação, porque eles ainda aguardam a vinda do Messias, e nós sabemos, entendemos que o Messias já veio, que é Jesus Cristo. Felizmente Israel, com os olhos fechados, ainda não enxergou. Mas enfim, nesta época que nós aqui vamos ler para você, este Cornélio, ele não era um judeu de natureza, ele era um gentil. Gentil quer dizer um povo, ok? Ou uma pessoa de outras nações que não o povo judeu. Então, todo aquele povo que são de outras nações, segundo a Bíblia Sagrada aqui, que não são judeus, são chamados de povo gentil. Por exemplo, lá para o povo de Israel, nós, da língua portuguesa, nós somos chamados de gentios, ok? Os americanos, né? Os japoneses, os coreanos, enfim, tirou o povo israelita, todo o restante do mundo é chamado de um povo gentil. Então, esse Cornélio, ele não era judeu de natureza, mas ao observar a vida dos judeus, e como os judeus serviam a Deus, acreditando ele que o Deus do povo judeu, que é o Deus criador de tudo, era o Deus verdadeiro e é o Deus verdadeiro, ele adotara aquele mesmo estilo de vida do povo judeu. Diz a palavra até que ele passou a ter bom testemunho, ou seja, ele se moldou tanto dentro da religião judaica, ele procurou praticar tanto os princípios dos judeus, que os próprios judeus começaram a dar testemunho de que realmente ele guardava o princípio dos judeus. Ele era um homem muito consagrado a Deus, e aí nós vamos ver. Vamos entender como é que funciona essa questão da salvação, vamos entender a questão das obras, tá? Às vezes há um emaranhado de obscuridade, as pessoas não entendem sobre isso, mistura-se, como eu falei no início aqui, né? Parte está certa, às vezes parte está errada, às vezes tudo está errado, às vezes tudo está certo, às vezes está tudo misturado, enfim. É importante que a gente entenda e coloque, na verdade, o carro na direção certa. Amém? Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite, esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito de Deus para a humanidade, e nós aqui estamos para contribuir para com a sua vida. Então eu quero que você fique centrado na história deste homem, ok?
que adotara o estilo de vida do judeu, mas que não era de natureza um judeu. Então diz aqui, lá em Atos, no capítulo de número 8, ou 10, perdão, capítulo de número 10, logo no versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, no decorrer da ministração nós vamos lendo versículos. Então peço a você um pouquinho de paciência, nós vamos estar lendo, mas acredito que a metodologia que o Senhor vai usar para com você nessa noite, vai lhe prender e vai deixar você bem envolvido nessa história, e você vai entender muito bem sobre essa questão da salvação através do testemunho de Cornélio. Então vamos lá. Atos, no capítulo 10, no versículo número 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Agora perceba as qualidades desse homem. Piedoso. Só para você ter ideia de uma pessoa piedosa, e aqui é piedade no sentido de Cornélio e Deus. Piedade, quando é colocada, quando é conferida a você com relação a Deus. Isso quer dizer, se você é um homem ou uma mulher piedosa, quer dizer que você vive para servir a Deus. Você guarda os princípios de Deus. Você, é um homem que guarda os mandamentos de Deus. Você pratica. Aleluia. Então ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, o que não é tão fácil, porque às vezes é só você, tá? Já há uma dificuldade de você ser um homem ou uma mulher que serve a Deus. Imagine você conduzir sua casa. Sabemos hoje em dia que vivemos uma época difícil, os pais estão sofrendo, porque a cada momento que se passa, fica mais complicado para que os pais possam criar de maneira sadia, ok? Dentro de princípios, né, dos princípios de Deus, seus filhos. Porque muitas vezes até que o pai e a mãe se esforçam, mas o filho precisa estudar, ele precisa interagir, ele precisa se associar. Infelizmente, nem todos aqueles que ele se associam, que ele vai interagir, são crianças que também guardam os princípios de Deus. Então, é uma mistura muito grande. Então, para que ele fique com aquilo que os pais ensinam, né, e vendo aquilo que está fora, a influência daquilo que está fora, que não estão alinhados dentro dos princípios familiares, daquilo que os seus pais estão ensinando, e ele deixar de lado aqueles princípios que ele não aceita, né, como verdade, e guardar os princípios de Deus que seus pais ensinam, tem sido um pouquinho mais difícil. Não impossível. Não quero aqui pôr medo nas mães e nos pais que estão aí, tendo filhos, ok? E confiando em Deus, na dependência de Deus. Claro que vai requerer um certo esforço, dedicação, oração por ele, para que eles possam guardar os princípios de Deus e se conduzir dentro da palavra do Senhor. Amém? Então, para Deus nada é impossível e nós estamos aqui para acreditar no Senhor. Então ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele conseguiu trazer, na verdade, a casa dele junto para servir a Deus. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, o Senhor sempre lembrou dos pobres, daqueles que não tinham praticamente o que comer e o que vestir. Desde o Velho Testamento, o Senhor, muitas vezes em uma plantação, quando o homem, o dono, ele era temente a Deus, o Senhor pedia para que na colheita, só para você ter ideia, eles não colhessem tudo, mas deixassem alguns frutos, ok? Sem colher, para que os pobres pudessem ir ali e poder pegar alguma coisa. Isso era algo que Deus sempre fez e sempre pediu para que fizesse, ok? Lembrando daqueles que infelizmente não tinham nada. Então, se você puder, ok? Não tranque o seu coração. E se você vê que alguém está precisando, vai ali e abençoa. Derrama ali a sua graça na vida daquela pessoa e vai abençoando a vida daquela pessoa, amém?
Então, esse era um homem que guardava também esse princípio. Ele dava esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, todos os dias, sem faltar um dia, de segunda a segunda, ok? De domingo a domingo, todos os dias da semana, ele orava a Deus. Ele separava um momento para buscar a Deus. Agora veja as qualidades desse homem. Esse era um homem cheio de qualidades. Do capítulo 10 ao capítulo 11, a gente vai lendo e a gente vai vendo, ok? Que ele era um homem cheio de qualidades. Ele realmente era um homem que se via a Deus, ok? Aleluia. Então vamos lá. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia ao Cornélio. Este, ou seja, Cornélio, fixando os olhos nele, no anjo, e muito atemorizado, ele estava vendo uma visão, disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Escute. Aquilo que você faz, aquilo que você abençoa o próximo, nunca vai ficar perdido. Pode ser, e aí eu não posso dizer a você que não, pode ser que aqui na terra as pessoas não lembrem. As pessoas não lembrem. Infelizmente, existem pessoas que não lembram do benefício, né, que receberam. Existem pessoas que, infelizmente, sabe, tem uma falta, sabe, tem uma falta de caráter. E essas pessoas, infelizmente, elas esquecem rápido o benefício que elas recebem. Então pode ser que aqui você possa abençoar pessoas e essas pessoas esquecerem daquilo que você fez. Mas tenha uma certeza, guarde na sua mente, ok? Não espere dos homens. É claro que o dever de quem está recebendo deve ser ficar grato. Mas infelizmente nem sempre nós podemos ver gratidão em pessoas que receberam e que você abençoou. Então o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai simplesmente dar as costas? Porque a palavra do Senhor é muito clara. As esmolas e as orações de Cornélio subia para a memória de Deus. O que você faz, o derramamento seu na vida das pessoas, abençoando a vida das pessoas, não se preocupe. Eu posso te garantir que Deus, que é o mais importante. Por que quem é mais importante do que Deus? Ninguém. Deus, Ele estará atento para aquilo que você faz para abençoar a vida do outro. Aleluia. Não passará desapercebido diante de Deus. E Deus recompensará. No momento certo, Deus recompensará. A palavra do Senhor chega até a dizer, o apóstolo Paulo, ao escrever, dizia: se nós não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo determinado, no tempo certo, colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, às vezes a pessoa começa fazendo bem, começa abençoando, mas chega um momento que começa a ser implantada uma ideia, um pensamento, porque Satanás é astuto. Começa a vir na mente, olha, isso não vale tanto a pena. Sabe, você faz e faz pelas pessoas, e que recompensa, as pessoas nem olham para você, elas nem são gratas. E começa a vir uma série de coisas, sabe, você ajuda, depois você recebe, né, o inverso. Aquela pessoa que você ajudou acaba, na verdade, fazendo até o mal contra você. Então, se você não tiver cuidado nessa caminhada de fazer o bem, de semear bênção na vida das pessoas, se você não vigiar, você pode cair, ok? No extremo, ou pode cair na cilada que Satanás ele coloca na vida das pessoas, de que essas pessoas não devem mais continuar sendo generosas, sendo generoso, fazendo bem. É por isso que o apóstolo Paulo disse, nós não nos cansarmos, porque na verdade, ao passar do tempo, pode querer vir a vontade de se cansar, de dizer, eu não vou fazer mais o bem, já fiz tanto,
ninguém olha para mim, ninguém reconhece. Ninguém reconhece? Pode ser que o ser humano não reconheça. Por isso eu estou dizendo a você, foque somente no reconhecimento de Deus. Guarde isso, porque você nunca vai se frustrar. E Deus vai lhe recompensar. Veja nessa vida, existem pessoas que são mais abençoadas do que outras. Talvez você não saiba como é a vida dessa pessoa, mesmo dentro do pouco dele, do pouco dela, mas tem um coração de gratidão, abençoa as pessoas, ajuda as pessoas, não mede esforço para trazer uma bênção sobre a vida das pessoas. E essas pessoas com certeza serão abençoadas. É assim que diz a palavra. Se nós não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo certo, nós vamos colher. Aleluia. Então, aqui na palavra do Senhor, relata que este homem, ele fazia esmola e de contínuo orava a Deus. Ok? Então, um belo dia, o anjo apareceu para ele, ok? E usa essa expressão assim: agora, pois, o anjo dizendo a ele, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Nós costumamos muito falar, né, nome Pedro. Nós usamos muito o sobrenome dele, Pedro. Pedro era o sobrenome, o nome dele mesmo é Simão. Este está com um certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia. Então, Cornélio estava orando, um anjo apareceu para ele e disse para ele assim: olha, as suas esmolas estão sendo bem recebidas diante de Deus e as suas orações estão sendo ouvidas. Mas eu quero que você mande chamar um homem que tem por nome Simão. O sobrenome dele é Pedro. Ele está na casa de um outro Simão. Envie pessoas até ele e mande chamar, porque ele vai falar algumas palavras para você. Ok. Existem algumas pessoas que não entendem e se perguntam: por que o anjo não deu um recado direto a Pedro? Por que não falaram tudo? Já estava falando ali? Escuta. Dentro daquilo que Pedro ia falar para Cornélio, tem a ver com o Evangelho de Jesus. Eu já falei outras vezes para você que o reino de Deus é um reino organizado. Não é desorganizado como as pessoas acham que deve ser. Veja, as pessoas pensam assim: eu não vou falar, eu não vou orar porque Deus sabe tudo. E pensam que Deus vai atender a essa pessoa. Existem regras, existem princípios que envolvem Deus e você. Deus sabe de tudo antes mesmo de você nascer, mas Ele quer que você conte. Você tem uma parte a fazer. Às vezes, amado, nós não recebemos o benefício porque ficamos calados. Até agora nada tem despedido em meu nome, disse Jesus, mas pedi. Ou você acha que Deus não sabe o que você precisa? É claro que Deus sabe o que você precisa, mas você precisa pedir, precisa se fazer a sua parte. Então o anjo, quando apareceu para Cornélio, esse anjo não podia anunciar aquilo que Pedro vai anunciar para Cornélio. Porque Pedro vai trazer para Cornélio o plano de salvação. Pedro vai contar a história a Cornélio do propósito de Deus para a terra. Quem é o Salvador? Aleluia. E os anjos não podem. Por que os anjos não podem? Porque Jesus e Deus deu aos homens a missão do Evangelho. Lembra o que diz Marcos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi a mim e a você que Deus deu essa missão. Por isso você tem uma missão de falar para seu colega de trabalho, para o seu colega de classe, ok? Para aquele que vai ali junto com você fazendo uma viagem, para a pessoa que está ao seu lado, né? Você tem a missão, é claro que com sabedoria, ok? No tempo certo, esperando o momento certo, para levar a palavra até aquela pessoa. Sempre tem um momento certo. E Deus sempre coloca o momento certo para mim e para você. Então,
Não foi aos anjos que Deus deu essa missão, mas a mim e a você, ao ser humano. Então veja, o anjo não podia falar para ele, mas podia dar um recado. Vá até tal lugar e lá mande chamar a Simão Pedro e ele vai vir e vai te trazer algumas palavras. Eu não vou ler aqui para você, mas vou aqui já falando. Cornélio enviou homens para mandar chamar Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro, porque o Espírito Santo disse a ele, vá e não discuta. Naquela época era difícil Pedro ir falar com esse homem. Você talvez diga por quê? Porque Pedro é da linhagem de Israel. Pedro é um judeu. E Cornélio é um gentil. Então não era correto um judeu se chegar ao gentil, dentro do costume deles. Mas quando um anjo falou para Cornélio ir chamar Pedro, Deus também falou para Pedro que existiam uns homens que iam à sua procura e que ele deveria ir sem questionar nada. Então por isso quando chegou lá, que contaram, olha, Cornélio, que tem testemunho do judeu, mandou te chamar, Pedro não questionou e foi, porque Deus disse para ele, vá. Então era um judeu, Pedro, indo à casa de um homem gentil, Cornélio, ok? Então vamos lá. Continuando aqui o relato da palavra, diz assim, verso 25. E aconteceu que entrando Pedro, então Pedro foi até a casa dele, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então Cornélio fez uma reverência, dobrou-se diante dos pés de Pedro. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Qual a diferença? O que Pedro queria que Cornélio entendesse, e eu quero que você entenda, e Deus também quer que você entenda. Escuta, nesta vida aqui, você pode encontrar homens e mulheres consagrados a Deus. Pedro era um homem consagrado a Deus. Pedro era um homem que se voltou para servir a Deus. O apóstolo Paulo também um homem que se voltou para servir a Deus. Eles eram um homem consagrado, passavam vigílias, orando, passavam momentos de jejum, saíam para propagar a palavra de Deus, mesmo ameaçado de morte. Quantas vezes o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo foi ameaçado de morte? Certa feita, Paulo, em uma cidade, teve que ser descido num cesto por uma corda no muro, porque havia um plano de matá-lo e as pessoas estavam esperando ele na saída da cidade. Então, desceram ele pelo muro. Pedro fora preso e a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou um anjo para soltar Pedro. Então, aqueles homens serviam a Deus e eram ameaçados de morte. Uma época difícil. Uma época muito difícil de propagação do Evangelho. Então, eram homens consagrados. Então, Cornélio vai se dobrar diante dele e ele diz, não faças isso porque eu sou homem. Não importa se Pedro era consagrado, se Paulo era consagrado, lá na lei, se Elias era um homem consagrado a Deus, ok? Se Eliseu era um homem consagrado a Deus, se Moisés foi o maior líder de todos, se Abraão é chamado do nosso pai na fé, se Davi como rei, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você, eles ainda eram homens. Nasceram como eu, nasceram como você. Eles nasceram da semente de um homem e de uma mulher. Foi o espermatozoide de um homem, o óvulo de uma mulher que se uniu para formar uma criança e deu a vida ao Pedro, a Paulo, ok? A Estevão, a Moisés, a Abraão. Todos vieram de homem e mulheres. Aleluia. Todos somos iguais na relação de, de ser humano. Então, Cornélio, quando se prostra diante de Pedro, Pedro disse, não faças isso porque eu sou igual a você.
Amado, por que eu estou dizendo isso a você? Porque você nunca pode esquecer de que quando se trata de adoração, lembra do Criador de tudo. Lembra de Deus. Deus, ele é diferente do ser humano. Deus criou o ser humano, mas ninguém criou a Deus. Deus, ele é eterno, ele sempre foi eterno. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Ninguém criou Deus, Deus já existe. Deus é a fonte de todo o bem, Deus criou tudo, o universo, tudo isso se mantém, aleluia, pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Então Deus está em uma outra categoria, por isso que toda adoração tem que ser dada unicamente a Deus. Respeite os homens, honre os homens, homens e mulheres, ok? Você tenha respeito com o seu patrão, com o seu professor, ok? Com o seu pai, com a sua mãe, com o seu líder, com o próximo. Tenha respeito, honre, mas adorar mesmo, adore somente a Deus, ok? Isso é o que é certo a fazer. Então aqui Cornélio, quando se dobra diante de Pedro, Pedro não aceita aquela adoração. E disse, eu também sou homem, ok? Então vamos lá. Eu também sou homem, disse Pedro. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis, isso Pedro falando, que não é lícito, não é correto a um varão judeu, no caso era Pedro, era judeu, a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiro, que no caso, Cornélio era um estrangeiro, não era um judeu. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui é uma lição muito importante. Deus querendo tirar as diferenças. Porque às vezes a pessoa diz, olha, eu sou da religião tal, minha religião é melhor, né? Eu sou de um povo mais excelente. Ok? Deixa eu dizer uma coisa. Eu faço parte de um povo exclusivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Aleluia. Deus te ama, Deus me ama. Deus não faz acepção de pessoas. O mundo faz acepção de pessoas. O mundo divide quem é melhor, quem é pior. O mundo. Deus não tem esse pensamento. Deus sempre vê igualdade nas pessoas. Aleluia. Então, diz a palavra do Senhor, e Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, assim disse Pedro, vim sem contradizer. Porquanto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro queria saber dele. E disse-lhe Cornélio, então Cornélio vai falar, olha, há 4 dias estava eu em jejum. Então veja, já falei de algumas qualidades de Cornélio, aqui entra outra. Ele era um homem que jejuava. E não estou falando do jejum intermitente, ok? Estou falando de um jejum que beneficia a carne, mas tem propósito espiritual. Propósito de consagração a Deus. Cornélio jejuava, o que muitos não fazem. Ele jejuava. Então ele diz, estava a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E estava em jejum. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, ou foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. Havia algum segredo nas palavras de Pedro. Cornélio não sabia o que Pedro ia falar para ele. Mas o anjo disse, mande chamar Pedro. Ele, Pedro, vindo, vai te falar. E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eu não vou ler todo o relato, mas eu vou ler uma parte para você ter noção do conteúdo que o apóstolo Pedro fora enviado ali para falar.
Vamos entender. Eu sei nessa vida, que existem muitas coisas para se resolver. Eu sei que você tem que sentar com pessoas e tem que tratar de muitas coisas. Tem que tratar de trabalho. Às vezes você tem que sentar e conversar com seus filhos. Às vezes você tem que sentar e conversar com seus pais. Às vezes você tem uma correlação com o seu patrão. O patrão tem que sentar com o seu empregado. Às vezes é preciso sentar para falar sobre negócios, sobre investimento, né, sobre algumas ideias. Existem ideias variadas, ok? Nada disso, não estou dizendo que isso é errado. Aqui, Pedro tem uma mensagem específica, Pedro tem um conteúdo específico, e é dentro deste conteúdo que as pessoas são salvas e são alcançadas. Então vamos lá entender. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus por isso. Mas que lhe agradava aquele que em qualquer nação teme e o faz o que é justo. Isso, na verdade, posso dizer que ele passa por barreiras. Isso, na verdade, aqui quebra, sabe, algumas barreiras que os homens criaram. Deus, ele gosta e ele ama todos, independente das nações. Deus não tem um grupo exclusivo aqui na terra. Quando alguém diz: olha, o meu grupo é o grupo da verdade, nós somos os detentores da verdade, tem algo aí esquisito. Aleluia. Nós não somos os únicos detentores da verdade. Nós estamos no meio deles. Nós conhecemos também a verdade. Mas existem pessoas que eu nem mesmo conheço, que também conhecem a verdade. Precisamos entender que nós não somos o povo, né? Somente nós entendemos, somente nós somos os detentores da verdade. Aleluia. Sabemos da verdade porque Ele nos concedeu o livro da verdade e também o seu Espírito para que pudéssemos entender. Então diz: é agradável a Deus aquele que qualquer nação teme e o faz o que é justo. Então sirva a Deus aonde você estiver. Deus será ou ficará feliz por ver a sua atitude. Então Pedro diz: olha, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Olha o conteúdo do assunto de Pedro. Cornélio está ali sentado junto com a sua casa, chamou pessoas para ouvir, e Pedro poderia falar de muitas coisas. Poderia falar sobre a pesca, ok? Poderia falar sobre vários assuntos. Mas veja o assunto que domina a vida de Pedro e que Pedro estava ali para falar. Ele diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Ele está chamando Jesus de a palavra. Você sabia que Jesus também é chamado a palavra? Sabe o que é que diz a Bíblia? No princípio era o verbo, tem tradução que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na Bíblia, Jesus também é chamado a palavra de Deus. Um dos nomes dele, lá em Apocalipse, diz que é a palavra de Deus. Então, o apóstolo Pedro, em seu discurso, está chamando aqui Jesus de a palavra de Deus. Esta palavra, no caso Jesus, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João batizou, pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu gosto muito desse versículo, que diz que Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Se você quiser saber que tipo de obra Jesus andou fazendo quando ele veio à terra, eu posso resumir dizendo assim: ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Sabe o que isso quer dizer? Que não teve uma cura que Jesus efetuara, não teve uma cura que Jesus operou, que não era uma opressão do diabo. Sabe o que isso me ensina?
que doença não vem de Deus. Ó, de jeito nenhum. Se eu perguntasse a você, doença traz alegria ou traz tristeza? Você ia dizer tristeza, ok? Doença quando vem, rouba seu dinheiro ou lhe dá dinheiro? Você vai dizer, rouba meu dinheiro. Doença quando vem, rouba a paz ou dá a paz? Você vai dizer, rouba a paz. Doença quando vem, deixa as pessoas sorridentes, alegres, festejando? Claro que não. Então nós encontramos na doença algo negativo, destrutivo, porque doença rouba a felicidade, rouba a paz, ok? Rouba o dinheiro e muitas vezes rouba a vida. Eu poderia dizer que doença é uma ladra. E quando eu entendo que doença é uma ladra, porque ela pega o que é de bom da sua vida e da nossa vida, eu começo a ver que isso aí é uma característica de Satanás. Veja, Jesus disse, o diabo não vem a roubar, doença é uma ladra, matar, doença mata, é destruir, doença destrói vidas e lares inteiros. Existem pessoas que ficaram e foram tirados do seu ente querido que nunca mais se ergueram, nunca mais tiveram felicidade. Eu conheci em uma cidade que morei, uma jovem que foi acometida de câncer, e naquela época era muito difícil, uma jovem nova, estudávamos na capital juntos, e ela foi acometida de câncer, e era muito raro naquela época, o câncer vem se alastrando, e hoje ela está querendo ocupar, né, o número 1, o infarto ainda é o número 1, mas o câncer querendo ocupar o número 1, de morte com relação à doença. E depois que ela morrer, a mãe dela nunca mais foi a mesma. E se eu não me engano, com 2, 3 meses, a mãe de tanta tristeza morreu. Nunca esqueci disso. Como adolescente isso ficou gravado. Então veja, a mulher nunca se recuperou, porque perderam a filha. Então não pense que doença faz o trabalho para Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Tudo que Jesus fez era fazer o bem, amado. E curando a todos os oprimidos do diabo. É a maneira da Bíblia dizer para mim e para você, que toda cura que Jesus efetuou, era cura de opressão maligna, satânica. Ou seja, as pessoas que estavam ali, que Jesus curou, era uma doença que foi gerada pelo poder maligno. Satanás está por trás das doenças, ok? É ele que está, não pense que é Deus. Não é Deus que está fazendo com que falte médico nos hospitais. Aleluia. Sabe, muitas vezes o hospital tem até médico, mas muitas vezes eles não atendem as pessoas que chegam ali precisando. Infelizmente. Então veja, não é Deus que está no meio desse sistema, porque é um sistema maligno, é um sistema destrutivo e que só quer ser beneficiado. Então Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Há muitos anos atrás aprendi que doença não vem de Deus. Não diga que Deus está adoecendo fulano ou beltrano para ensinar uma lição. Ok? É só ver se a doença traz alegria ou tristeza. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus sempre traz. Deus sempre traz o refúgio para a pessoa, o alívio. Deus sempre traz para a pessoa uma solução. Deus está para curar, libertar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. É o inverso. O diabo não veio, ou seja, o ladrão não veio a não ser roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Deus vem para que tenha vida. Vida é saúde, é paz, é segurança, é tudo quanto é bom. Então Pedro está falando para Cornélio sobre Jesus. Sobre a vida de Jesus, o que ele veio fazer. Ele diz, e nós somos testemunha de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro.
a este Jesus, Deus o ressuscitou, okay, ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Ele está falando sobre o Senhor. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, e depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo. Eu falei para você no início que os anjos, porque o anjo apareceu para Cornélio. E por que o anjo não pregou para Cornélio? O anjo só disse para Cornélio aonde encontrar Pedro. Mas a missão de propagar o evangelho é daqueles que conhecem a verdade, é dos homens, das mulheres. Escute, é aqui onde Pedro entra. E nos mandou pregar ao povo. Nós temos a missão de propagar o evangelho e não os anjos. E testificar que ele, Jesus, é o que Deus é por Deus, que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Que maravilha! Isso transcende as religiões. Isso não tem a ver com religiões, sabe, com religião. Isso tem a ver com uma pessoa de Jesus Cristo. Isso tem a ver com o Salvador. Graças a Deus que as nossas vidas estão na mão de Deus. Davi disse, é melhor cair nas mãos do Senhor, que é um Deus misericordioso, do que cair na mão dos homens. Aleluia. Nossa vida está na mão de Deus, do Salvador que é Jesus. Aleluia. Então, aqui parte do discurso que Pedro falou na casa de Cornélio, ok? O discurso consiste em falar de Jesus como Salvador. É por isso que o mundo precisa ouvir que Jesus é o único Salvador, porque senão as pessoas não vão crer. Eu preciso contar para as pessoas, eu preciso contar que a sua salvação, a minha salvação, só pode existir na pessoa de Jesus Cristo. Falamos aqui ontem que Jesus tem a vida, e que quando eu abro o coração e peço para Ele entrar na minha vida, Ele traz para mim a vida dele. Aleluia. E eu passo a ter a vida no lugar da morte espiritual. Falamos isso aqui ontem. Ele é o único que pode me dar a vida, porque é o único que morreu por mim e por você. Aleluia. Então, depois que o apóstolo Pedro fala para Cornélio, passado aquele incidente, os outros apóstolos que não estavam naquela casa, que não sabia ainda que podia-se, como judeu, chegar na casa de um gentil, ouvindo que Pedro, que era judeu, foi até a casa de um homem gentil, quiseram explicação de Pedro. Eles queriam que Pedro explicasse por que ele tinha ido ali. Escute. Diz assim: e ouvindo os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircunciso e comestes com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade, para pular um pouquinho o assunto, os outros apóstolos, porque naquela época as revelações de Deus estavam acontecendo, nem todos os apóstolos sabiam que era permitido a um judeu se chegar a um gentil. Como Pedro, como judeu, se chegar a um gentil, na casa de Cornélio, porque Deus mandara, os outros apóstolos e irmãos não sabiam sobre isso. Acreditavam ainda que Deus tinha uma exclusividade, que Deus era somente o Deus dos judeus, e não também para um gentil. E graças a Deus que Deus também é o Deus do gentil, é o Deus de todos os povos. Por isso eu, gentil, eu pude abraçar a Deus. Porque se Deus fosse somente dos judeus, eu estaria perdido, você também que não é judeu estaria perdido.
Mas graças a Deus que é misericordioso, que é o Deus de todos, sem fazer acepção de pessoas. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Então os outros irmãos judeus mandaram chamar Pedro para que ele se explicasse. E Pedro começa a se explicar. Eu vou ler parte da explicação de Pedro, ok? Pedro conta o seguinte. Cornélio, no capítulo 11, no versículo número 13, Cornélio contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Escute, agora eu quero que você aqui lembre um pouco da vida de Cornélio. Cornélio dava esmola, Cornélio jejuava, Cornélio era piedoso, Cornélio era temente a Deus. Em outras palavras, Cornélio servia a Deus. Escute, Cornélio tinha um bom testemunho de um homem que vivia para Deus, que praticava as boas obras. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só que Cornélio não conhecia o Salvador, que é Jesus. Cornélio estava vivendo na base da lei. Ele não sabia que Deus enviou uma graça à terra, que se chama Jesus, e que esse Jesus morreu pela humanidade, e que agora a salvação seria através de Jesus. E que Cornélio precisava também, como eu e você, receber a Jesus. Em outras palavras, mesmo Deus se agradando das orações de Cornélio, das esmolas de Cornélio, da vida temente a Deus, uma vida perfeita em atitude, mesmo assim Cornélio não era salvo. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que as obras dos homens não têm o poder de salvá-los. As boas obras. Eu falo que as boas obras não têm o poder de salvar. Elas são boas. Deus se agrada, mas elas não têm o poder de salvar. Aleluia. Talvez você ache que indo à igreja, orando, comprando sua Bíblia, jejuando, dando esmolas, fazendo as coisas da maneira mais santa possível, você vai se salvar por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Tudo isso você pode continuar fazendo e Deus acha isso importante. Deus se agrada de tudo isso. Mas nada disso lhe dará salvação. Isso é importante porque fazer o bem é importante, mas fazer o bem não salva a ninguém. Aleluia. A salvação é unicamente através de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina isso. Salvação somente através de Jesus. É importante aprendermos sobre isso. É importante guardarmos isto. A salvação não pode ser por outra coisa a não ser por Jesus. Olha o que diz Efésios no capítulo 2, a partir do verso de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Salvação é um dom, é uma dádiva. Não vem das obras, ou seja, salvação não vem das obras. A Bíblia está dizendo, você não é salvo pelas suas obras. Agora você está entendendo por que Cornélio não estava salvo? Porque Cornélio tinha boas obras, mas as boas obras não salvavam Cornélio. Porque a salvação não vem das obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu quero dizer uma coisa para você. Pela graça sois salvos. Eu e você, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Então Cornélio,
ele não tinha a salvação antes de conhecer a graça. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro propagou a graça para Cornélio. Aí sim Cornélio abraçou a graça. Aí sim a graça entrando em Cornélio levou consigo a salvação. Eu falei ontem aqui, imagine, eu vou repetir novamente, talvez alguém não estava presente. Imagine, isso aqui é somente uma ilustração para entendermos. Imagine, ok, que este copo é Jesus e que esta água é a vida de Jesus, ok? É a salvação de Cristo Jesus. Escuta, essa salvação estaria fora de mim, então eu não podia ser salvo porque ela não estava em mim, estava fora de mim, porque somente Jesus tem a vida, somente Jesus tem a salvação, está nele, na pessoa dele. Mas entenda, se eu bebesse dessa salvação, ó, agora a salvação fazia parte de mim, ela estaria dentro de mim. Isso quer dizer que todo ser humano precisa abraçar a Jesus. Jesus é o único Salvador, o único que morreu por mim e por você. Isso não tem a ver com religião, isso você pode fazer aí na sua casa, meu irmão. Isso você pode fazer aí no seu trabalho. Você não precisa viajar para ir a uma congregação para fazer isso, não. Você pode aí onde você está. Jesus está perto de você. Você dizer simplesmente, Jesus, eu quero que entre dentro de mim. Me dê a salvação. A salvação está na pessoa de Jesus. Aleluia. E essa salvação é dada a você gratuitamente, só pela sua crença no Salvador. Somente nisso. Aleluia. Foi isso que o apóstolo Pedro disse. O qual te dirá palavras com que te salve tu e a tua casa. Ou seja, Cornélio não era salvo. Porque as palavras que Pedro ia dar para ele era que ia salvá-lo. Qual foram as palavras de Pedro? Pedro contou a respeito de Jesus. Pedro, na verdade, discorreu. Pedro, na verdade, falou do plano de salvação. Pedro falou que Jesus era o único Salvador, aquele que tem o poder de salvar. Então você quer a salvação, você quer a vida eterna, você precisa ir até Jesus. Jesus está bem pertinho de você. Está para entrar na tua vida a hora que você falar. Aleluia. Escute. Eu vou ler um versículo. Depois que eu ler esse versículo e explicar, a gente vai encerrar. Escute. Lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, escute, olha o que diz a palavra. Pelo que por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Escute, existem duas coisas. Como que pelo homem entrou pecado no mundo? Nós sabemos que esse homem foi Adão. Como que pelo homem, através de um homem, entrou pecado no mundo? E através do pecado entrou a morte. Escuta uma história. O que é o pecado? O pecado é a atitude contra os princípios de Deus. Deus diz que o homem não deve roubar. Se o homem roubar, praticou o pecado. Isso aí é o pecado, desobediência. Pecado é desobediência. Quando Deus disse a Adão, você pode comer de todo fruto, mas desse fruto que dá conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Quando ele pegou do fruto e comeu, aquilo era o pecado. Era desobediência. Então, quando uma pessoa mente, pratica o pecado. Quando ela rouba, pratica o pecado. Quando ela engana alguém, pratica o pecado. Quando ela destrói a vida das pessoas, pratica o pecado. Ok? É a prática do pecado. Mas aqui vem a outra coisa pior do que a prática do pecado. Escuta. Você vai dividir desse jeito. O pecado é a prática. É fazer o que é errado, ou até mesmo se omitir de fazer o bem. Mas vamos lá.
Depois que uma pessoa pratica o pecado, acontece isso aqui, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que a Bíblia está me dizendo é o seguinte: como é que eu posso ter pecado junto com Adão, se eu não comi do fruto? Até hoje eu não sei nem que fruto foi esse. O que a palavra está dizendo é que pecado, ele tem uma raiz muito mais profunda do que a prática. Que o Adão praticou comer de um fruto que Deus disse que não era para comer. Ele violou o mandamento de Deus que ele tinha. Eu não violei. Você não violou, a nossa geração não violou isso aí. Mas só que quando ele praticou o pecado, aconteceu que a morte entrou por esse pecado. E a morte é a mesma natureza de Satanás, que entrou dentro de um homem. E esta morte saiu entrando em todos os outros homens, de geração a geração. Eu não pratiquei, mas recebi o mesmo pagamento da morte. Então tem a ver com morte. A morte é a ausência da vida, não é a morte física, é a morte espiritual. Todo homem que nasce nesta terra está morto espiritualmente, estão afastados de Deus. É por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Então Jesus não veio fundar uma religião, nem veio fundar uma escola. E se ele tivesse fundado uma escola, ninguém ia superar ele como professor. Tudo aquilo que ele pudesse ensinar, não havia quem o superasse. Mas mesmo ele fundando uma escola, não resolveria, sabe, o problema do mundo. Porque se eu melhorar naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu ajo, se as minhas atitudes forem melhores, mesmo assim eu ainda estaria morto interiormente. Então eu preciso de alguém que mude a mim dentro do meu espírito, porque o meu espírito, ele já nasce morto. E essa morte é a própria natureza de Satanás. Então o que Jesus faz? Quando você convida Jesus a entrar no seu coração, ele lhe dá vida. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, não havendo normas. Se você não tem normas, você não tem pecado. O que a Bíblia está dizendo, como é que o pecado passou se não havia mais norma, não havia lei? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pode mudar o seu coração. A questão não é mais mudar a prática. A prática tem que mudar, eu sei disso. Mas a questão é muito mais profunda do que mudar a prática errada. O seu coração precisa ser outro. É por isso que ontem nós falamos aqui, que quando Jesus conversou com Nicodemos, disse: o homem tem que nascer de novo. Você precisa provar da vida de Deus no seu espírito, dentro de você. Você precisa nascer novamente. Nascer de Deus, nascer da natureza de Deus. Aleluia. Jesus é o único que pode te dar a vida. Mas você precisa pedir e convidar Ele a entrar no seu coração. Amém? Isso só se faz uma vez na vida. Aleluia. Eu pergunto a você, aí onde você estiver, se você já o fez,
não faça mais. Mas se você ainda não fez, se você ainda não convidou Jesus a entrar no seu coração, a lhe dar esta vida, fazer com que você nasça de novo, hoje é o dia para você fazer isso. Nem eu e nem Deus quer que você que já fez, faça novamente, só se faz uma vez. Mas você que ainda não fez, que não abriu o coração para receber a salvação no seu espírito, a salvação de Cristo Jesus, hoje é o seu dia. Amém. Então eu quero ajudar você, conduzindo você através de uma oração, para que você receba a vida de Deus dentro de você, para que você receba a salvação do Senhor. Amém. Então feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos fazer uma oração convidando Jesus a entrar no seu coração? Você que ainda não fez, vamos fazer junto? Feche os olhos onde você estiver. Diga: Senhor meu Deus. Diga: eu creio em sua palavra. Eu creio que és o Salvador. Eu creio que meu espírito está morto. Eu creio que Jesus pode me dar vida no meu interior. E por isso eu te convido, Senhor Jesus, entra no meu coração, me dê a vida eterna, faça eu nascer de novo, muda meu espírito, remove a morte do meu espírito e coloca a vida de Deus em meu espírito. Diga: eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. Graças a Deus. Olha que simplicidade. Aonde você está, se você não tinha feito essa oração e você fez, ele entrou no seu coração. Agora o Espírito Santo está morando em você. Porque duas coisas acontecem. Quando o nosso espírito é recriado com a natureza de Deus, ele se torna um lugar propício para a morada de Deus. Então, automaticamente, o Espírito Santo entra e faz morada. Você carrega agora dentro do seu espírito o próprio Espírito Santo de Deus. Porque Deus te perdoou e Deus te purificou de todo pecado. Aleluia. Agora você dia e noite andará na presença do Senhor. Ele será o seu guia, o seu protetor. E aquele que te prospera. Amém? Graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus. Aleluia. Aqui nós ficamos. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curta, compartilhe e divulgue essa palavra. Seja alguém que participa da propagação do Evangelho. Sabe, compartilhe essa palavra para que a palavra chegue a mais pessoas. Amém? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós vamos tirar dízimos e oferta. Aleluia. Eluscânia Faria e Daniel Marcos pediu oração. Amém. Nós temos aqui dois irmãos, qual o nome mesmo? Eluscana Farias e Daniel Marcos. Daniel Marcos e Eluscana. Eluscânia Faria. Amém? Vamos orar assim, tá bom? E nós vamos orar para a gente encerrar. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe. Ok? Na hora que a gente orar, não por nós, mas pelo poder de Deus, Ele vai intervir na sua vida. Eu quero que você acredite junto conosco, junto comigo. Acredite que a mão de Deus vai estar nesse momento, sabe, te dando a vitória, te dando a libertação, te dando a cura, sabe, quebrando as barreiras, abençoando a sua vida, a sua casa. Vamos orar, eu creio nisso, vamos orar em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos unir a nossa fé junto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento essas duas pessoas que pedem oração.
Apresento também essas pessoas que estão voltadas para Ti, orando neste momento. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai, ó Deus, abraça esta casa, estas pessoas. Meu Deus, que a Tua unção venha e quebre as correntes. Meu Deus, desfaça em nome do Senhor Jesus todos os laços. Ó Deus, sara aqueles que precisam de cura. Toca, sara e cura em nome de Jesus. Pai querido, da cabeça até a planta dos pés, que essa pessoa que precisa de saúde, receba a saúde no nome do Senhor Jesus e seja curada. Pai, no nome de Jesus, essa pessoa que clama por uma porta de emprego ou por um emprego melhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, dê a essa pessoa um emprego melhor e abra uma porta de emprego. Resolva essa causa na justiça em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, guarda essas vidas, Senhor. Meu Deus, proteja, acampe anjos ao redor deles para guardá-los e livrá-los de todo mal. Meu Deus, prospera, Senhor. Meu Deus, dê vitória a este homem e esta mulher que clama nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, cercamos essa casa, cercamos essa família com a graça do Senhor e com a bênção de Deus e proclamamos em nome de Jesus libertação, libertação, cura, salvação em nome de Jesus. Pai querido, nós proclamamos que esta semana que nós entramos será melhor e mais cheia de vitória do que a semana que se passara. Obrigado por todos e cremos que o Senhor ouviu as nossas orações e atendeu os nossos pedidos. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado porque nós oramos com fé e o Senhor atendeu as nossas orações. Obrigado, obrigado, obrigado. Falamos isso pela fé, Senhor. Falamos isso pela fé, pois o justo viverá da fé, diz a palavra, e nós cremos e andamos pela fé. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, 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 obrigado e amém. Graças a Deus. Obrigado. Mais uma vez a você, os irmãos que aqui estão e você que nos acompanha pela internet. Obrigado por ter passado esse momento conosco e sabemos que a graça do Senhor Jesus está com você. E que você, ao término dessa mensagem, desse momento que nós estamos aqui, você vai ficar debaixo de uma graça e de uma bênção maior. Chegou abençoado, vai sair mais abençoado. Aleluia. Porque Deus é grande, Deus é Pai e Deus cuida de todos nós. Amém? Então faz assim onde você estiver, com as mãos, para que possamos despedir você com essa bênção no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que seja com você, que seja com toda a sua casa, e que neste momento, que nesta noite todos digam amém. Graças a Deus e fique na paz do Senhor Jesus. E até sábado e domingo, a partir das 18h30, nós temos um encontro sábado e domingo, a partir das 18h30, estaremos aqui trazendo uma palavra de vida para todos vocês. Fique com Deus, em nome de Jesus.